Coração servo deve ser uma característica de todo discípulo de Jesus. Nós somos chamados para amar a Deus de todo o coração e isso inclui estarmos disponíveis para servir uns aos outros. Nosso mestre ensinou que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Mas tão importante quanto servir é a maneira como servimos. É possível trabalhar na igreja ou em qualquer ministério durante uma vida sem jamais ter sido um verdadeiro servo. Uma coisa é agir como servo, outra bem diferente é ser servo. Você entende essa diferença? É sobre isso que nós vamos conversar hoje em nosso Café com Palavra, Ministério Homens Mentores. Um assunto corriqueiro entre os discípulos de Jesus era quem deles era o maior. Em Lucas 9,46, lemos que eles discutiam sobre esse assunto. Quando Jesus os reuniu para a ceia do Senhor, alguém deveria lavar os pés dos outros. O problema é que a pessoa que lavava os pés na época era a menor. Os discípulos se sentam para a refeição com os pés sujos, cheios de poeira, e provavelmente eles estavam ali constrangidos porque ninguém queria fazer aquele serviço desprezível. Em João, no capítulo 13, nós lemos que Jesus, diante daquela situação, ele pega uma toalha, uma bacia e redefine a grandeza. Jesus faz o que os discípulos queriam evitar a todo custo, ele lava os pés de cada um. E ao terminar o serviço, Jesus fala: "Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz." No reino de Deus, o maior é o menor, o primeiro é o último. Servir é uma resposta natural de todo discípulo ao grande amor de Deus por nós. Nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 20, lá no verso de número 28, Jesus dizendo assim: "A atitude de vocês deve ser como a minha, porque eu, Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos." Servir não é uma opção, não é algo que eu encaixo na minha agenda caso eu encontre tempo disponível. Servir é um núcleo da vida cristã. Jesus veio, como nós lemos aqui, para servir e dar a vida. Esses dois verbos também devem definir a nossa trajetória aqui na Terra. Mas a gente precisa reconhecer que servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, nós estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. A gente diz assim: "Estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser abençoado." Esperamos que os outros nos sirvam e não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida sim de serviço. O seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar quem irá alcançar as minhas necessidades e começa a perguntar: as necessidades de quem eu vou alcançar? Qual tem sido a sua atitude? Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso de número 13, nós vemos o apóstolo Paulo nos dizendo assim: "Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros mediante o amor." A salvação nos liberta do pecado, nos liberta da carnalidade e do egoísmo. O pastor Rick Warren costuma dizer que se eu não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu deveria questionar se Cristo está realmente em minha vida. Pois um coração salvo é um coração que deseja servir. E esse texto aqui de Gálatas 5,13 que nós lemos, diz que devemos servir uns aos outros mediante o amor. Significa que a nossa motivação conta muito. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, um texto bem conhecido, nós aprendemos que qualquer esforço ou serviço é inútil se não for motivado pelo amor. Não basta servir, é preciso servir com a motivação correta. O coração servo se origina de um relacionamento íntimo com Deus e aceita toda a oportunidade de servir, seja para um serviço modesto ou para um serviço grandioso. Não espera retribuição, não busca holofotes,
se basta com a aprovação divina. Serve com liberdade tanto aos inimigos quanto aos amigos. É um estilo de vida que brota espontaneamente do coração do discípulo. Já o serviço com a motivação errada está enraizado apenas no esforço humano. Preocupa-se em ser reconhecido e vive na expectativa de recompensas cada vez maiores. Espera a retribuição, se preocupa com os resultados, fica amargurado quando o retorno é abaixo das expectativas. É também temporário, só opera quando o serviço em si é realizado. Se deslumbra com grandes coisas, geralmente promove divisões na comunidade. O serviço motivado por essas razões ilegítimas, está fadado a nos deixar exaustos e amargurados no final. No livro Celebração da Disciplina, o autor Richard Foster aborda a diferença entre a opção de servir e a opção de ser servo. Ele diz que quando optamos por servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando serviremos. E se estivermos realmente no comando, a gente vai tomar todo o cuidado para que ninguém nos explore, para que ninguém pise em nós. Mas quando nós escolhemos ser servos, nós renunciamos ao direito de decidir quem e quando serviremos. Passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. Somos chamados a servir com a motivação correta. O desafio é desenvolvermos em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que se esvaziou vindo a ser servo. Isso está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2. Eu convido você a parar por alguns minutinhos agora, refletir, meditar sobre essas perguntas que eu vou fazer para você. O seu serviço tem motivações corretas? Você tem um coração servo? Quais atitudes práticas você poderia tomar para atender às necessidades de sua igreja local ou de pessoas ao seu redor? Que possamos ser verdadeiros servos do Senhor. Deus abençoe sua vida ricamente.